Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, análise bem interessante a respeito do jogador Luciano Rodrigues, com direito a toda uma variedade de informações sobre a movimentação, estilo, enfim, né, tudo que você quer saber sobre o atleta. Além disso, vamos trazer também informação sobre o atleta que seria do Corinthians aí e que o Bahia teria interesse a partir do Grupo City. Para completar, tem números e curiosidades entre o Bahia, jogador e seleção brasileira. Isso e muito mais, e mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso, aquela dica para você aproveitar a promoção na Centauro, tá aí o cupom Adidas 15, que você pode adquirir, gente, esse sapatênis da Adidas, continua a promoção, show de bola, o PS Pace 2.0 masculino e com valor final de R$ 349,99 para R$ 205,78, na divide duas parcelas de R$ 102,89 sem juros, clique no link então, fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo, use o cupom Adidas 15 para adquirir essa oferta e com detalhe, tá, o cupom é por tempo limitado. Mas vamos para o assunto de hoje e a gente começa fazendo apenas essa curiosidade de uma estatística que acredito eu vai aumentar com o tempo. Tá aqui, gente. Santiago Arias é o 10º jogador do Bahia a atuar como titular por uma seleção nacional. Tivemos Charles, 8 jogos como titular, Luiz Henrique 4, Armeiro 2 pela Colômbia, Gutierre 2, Otonei 2, Hamilton 1, Henricão 1, J. Alves 1, Santiago Arias 1 e Zé Carlos 1. Perguntaram e Bobô, gente, foi convocado, mas quando ele jogou efetivamente pela seleção, já estava na equipe do São Paulo. O próprio Pedro S. Bahia Números falou sobre isso. E para completar, ele traz aqui, Arias também é o primeiro jogador do Bahia a disputar uma final mesmo de Copa América. Em 91, o Luiz Henrique também entrou em campo contra o Chile, podendo conquistar o título continental para o Brasil, mas era um quadrangular final em que a taça acabou ficando com a Argentina. Tá aí, gente, bem interessante. E eu tô trazendo isso porque eu acredito que com o tempo o Bahia vai se reforçando e a gente tenha mais jogadores na seleção ou em seleções, né? Incluindo, quem sabe, a seleção brasileira. Então, a informação é sobre este jogador aqui e o UOL trouxe essa informação, a gente não havia trazido ainda, mas tá aqui, gente. Após frustração com o Santos, Corinthians e Léo Natel negociam com o Grupo City. Aqui tem. Léo Natel está próximo de definir o seu futuro. O atacante do Corinthians está negociando com o Grupo City, empresa que administra o Bahia no Brasil. As partes negociam um contrato de 3 anos. O jogador de 27 anos retornou ao timão recentemente, após passar por um empréstimo pelo Melbourne City da Austrália. Antes, ele também vestiu a camisa do Casa Pia AC de Portugal. Léo Natel ficou muito próximo de assinar com o Santos. O atacante chegou a fazer exames médicos no CTR Pelé, mas negociações travaram, isso porque o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, decidiu barrar. O alvinegro praiano já tinha acertado todos os moldes da negociação com o Corinthians. O atleta estenderia seu contrato com o Timão por mais 1 ano e meio e assinaria por empréstimo de 2 anos com o time da Baixada Santista. Mediante a mais repercussão das redes sociais, entretanto, Marcelo Teixeira voltou atrás e cancelou a negociação. Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o episódio acabou irritando muito, tanto o Corinthians quanto o Léo Natel. Agora, portanto, o atacante negocia com o Bahia, dirigido pelo Grupo City. O Corinthians ficará com o percentual de uma futura venda do jogador, caso haja. O clube da Coreia do Sul também demonstrou interesse. O Natel defendeu o Corinthians de 2020 a 2022 e ao todo foram 55 partidas com 4 gols e 2 assistências. Tá aí, gente. Para mim é realmente um mínimo estranho. É um jogador que tem 27 anos, nunca se firmou jogando. Teve um momento ou outro que conseguiu render, mas foram, né, lampejos positivos. Eu acho muito estranho, a não ser que seja realmente, como se fala, uma questão envolvendo aí, como se fala, não, uma bolacha quebrada, com todo respeito, uma oportunidade que eles enxergam até para fazer dinheiro, alocando em outro clube dentro do Grupo City, enfim, né? Mas para mim causa estranheza e não vejo, né? E se vier, confesso, estaria aí bastante surpreso, porque é um jogador para mim que não viria, né, para resolver o sistema ofensivo do Bahia, inclusive, claro, né, tendo Luciano Rodrigues e outros jogadores à disposição. Seria um jogador para mim para ser alocado em outro clube dentro do Grupo City, mas a gente acompanha de perto, qualquer novidade a gente traz para vocês. Falar Luciano Rodrigues, vamos trazer aqui, gente, análise bem interessante de Josa Novales, trazendo aqui uma análise completa a respeito desse jogador atacante do Bahia, com destaque, inclusive, para algumas questões que ele traz aqui, que pode ser bem interessantes com a chegada desse atleta para ser utilizado no time de Rogério Ceni. Tá aqui, ó. Fechando parênteses e falando sobre o Lúcio Rodrigues. Menino, 20 anos de idade, responsável por aquele gol que deu o título do Mundial Sub-20 para a seleção Charrua, a seleção do Uruguai, gente. É um jogador que cresceu muito desde a época que estava no Progresso, né? Ele sai da equipe do Liverpool de Belvedere para a equipe do Bahia. Antes disso, ele foi jogador do Progresso, né? É um jogador, naquela ocasião em que estava no Progresso, já era um jogador muito diferente, né? Ele trabalhava, contudo, naquela ocasião, muito mais pelo setor direito. Era um jogador conhecido, naquela ocasião, naquele momento, por entregar muita profundidade para suas equipes, né? Para a equipe do Progresso, e em virtude disso, ele acabou indo parar na equipe de Belvedere, que é o Liverpool, né?
de Montevidéu. Jogador que entrega muito essa profundidade. Quando vai ao fundo do campo, consegue, como poucos, né? Cruza muito bem. Tem uma capacidade de cruzamento interessante, mas também tem uma capacidade, mesmo no setor direito, de fazer um corte, buscar o jogo por dentro, tentar entrar na área, porque também tem muito características de um jogador com a camisa 9, amigos e amigas. Então é isso. Lúcio Rodrigues pode jogar pelo setor direito, mas também pode jogar com o pé invertido pelo setor esquerdo. Nessa ocasião, ele é um jogador de muita velocidade, mas quando se aproxima da área, como é o costume, ele tende a fazer esse corte para dentro, né, buscando a situação favorável para o arremate, tá? E é muito importante isso, né? Ele não somente busca a situação favorável para o arremate, mas ele também se utiliza dessa situação para gerar despistes, né, para a defensiva adversária e fazer um passe, né, e colocar uma bola infiltrada ali para o jogador que chega atacando o espaço ali por fora. Então, o Lúcio Rodrigues é um jogador, é um atacante, portanto, que tem muita inteligência e sabedoria, notadamente, quando chega ali no terço final, tá? Porque tem jogador que corre. Quando chega na área, gente, parece que já toda a alma do jogador ficou naquela corrida, né? Ele já não sabe mais o que fazer, cruza mal, não sabe se chuta, não sabe se passa, enfim, ele acaba até mesmo atrasando os seus jogadores, né? Os seus atacantes, os atacantes da sua equipe. Ele acaba não somente atrasando as ações dos atacantes da sua equipe, como ele também costuma prejudicar muito a sua equipe, porque a equipe pede o ataque, né? Isso não acontece com o Lúcio Rodrigues, não, gente. Ele é um jogador que tem essa inteligência, tem essa capacidade de ser muito atuante, muito inteligente quando chega no terço final. Em razão disso, eu diria que o Bahia está contratando um jogador interessante, não somente por isso. É também interessante, por quê? Porque além de atuar pelo setor a direito aberto, entregando profundidade, ele pode também atuar pelo setor esquerdo, entregando muita qualidade quando chega perto da área, como se fosse um meio-campista. Ele pode trabalhar também, sabe como? Segundo atacante, se a equipe precisar. Se você necessitar, pode colocar o Lúcio como um segundo atacante. Se o Ceni precisar, pode. Vejam vocês, colocar o Lúcio Rodrigues como centroavante também, como camisa 9, tá? Ele jogou já muito de centroavante, muitas vezes, tal, entrega muita qualidade, tanta qualidade ele entrega como camisa 9, como também atuando pelo setor direito do campo, tá? Especialmente pelo setor direito do campo. Eventualmente, o Ceni pode até mesmo utilizar o Lúcio como um camisa 10, tá? De velocidade, jogador que ocupa, neste caso, o corredor central, fazendo dribles em velocidade com muita eficiência, né? É um jogador que, embora seja veloz, geralmente sabe muito bem o que está fazendo, tá? Então, o jogador que vai estar contratando, em uma palavra, é o quê? É um velocista. É mais o quê? Um velocista que consegue entregar qualidade quando chega ali no terço final. Entrega o que mais? Inteligência, entendimento, sabe? Ele consegue entender, consegue antecipar as ações dos seus colegas para fazer o passe certo. Então, nesse sentido, é um jogador também muito inteligente. E nós sabemos que um atacante com inteligência é algo raro, né? Não é todo dia que você encontra um, não, né? Não é toda hora que a gente encontra, se depara com um jogador inteligente ali quando chega, sobretudo, no setor final, que é o momento da decisão. É o momento em que as coisas precisam acontecer. Por que as coisas nem sempre acontecem da melhor maneira possível? Quando os jogadores chegam ali no terço final. Porque é o momento de finalizar a jogada, amigos e amigas. Este é o momento da maior responsabilidade. Essa responsabilidade recai sobre o jogador que vai finalizar. E quando a responsa é muito grande para o finalizador, ele não aguenta, entende? Por isso que às vezes o cara que chuta muito bem manda a bola lá no inferno, por causa disso, amigos e amigas, tá? Então é muito importante que o atacante, quando chega naquele setor, tenha sabedoria, tenha personalidade, saiba perfeitamente o que tem que fazer, tenha calma, mas ao mesmo tempo calma e pressa, né? No momento certo, entende? E no grau certo. E este é o jogador Luciano Rodrigues. Por isso que, em teoria, eu diria para vocês, torcedores e torcedores do Bahia, é o atacante que o Bahia estava precisando. Talvez seja essa pecinha, né, que a equipe do Esquadrão precisa para, enfim, virar de vez, né, a grande equipe aí do futebol brasileiro, tá? Vai estar na competição, com condição de conquistá-la, condição de pegar esse terceiro título brasileiro, né? Mas parece às vezes faltar alguma coisa. De repente, o que estava faltando era justamente um reforço como o Lúcio Rodrigues. De tal sorte que eu diria para vocês, baita contratação. Pode chegar, pode não dar certo, pode ser um fracasso, pode. Claro que pode, meus amigos, mas aqui não pode ser análise futurológica, sabe, sobre o que o jogador vai fazer. É uma análise baseada no que o jogador fazia até então, sobre o desempenho do jogador. E é em virtude do desempenho que ele praticava até então que eu posso dizer para você, o Bahia está contratando um grande jogador. O resto é circunstancial. É um grande jogador, é um grande reforço e pode, né, se tornar um dos melhores atacantes atuando aqui no futebol brasileiro, o Lúcio
Rodrigues. Esse é o tamanho dessa contratação. Então, parabéns ao Bahia por esse grande negócio. Eu acho que o Bahia está realmente contratando o jogador que precisava. Estava precisando muito de um jogador rápido, atuante, com dribles em velocidade, com inteligência, que pode atuar pelo setor direito, mas que também pode fazer tudo isso pelo setor esquerdo, que é o Lúcio Rodrigues, além de muitas outras opções que ele pode perfeitamente entregar para o técnico Rogério Ceni. Então, em teoria, baita contratação do esquadrão, meus amigos e minhas amigas. É isso. Tá aí, gente. Gerson Novales, para quem não conhece, né, muita gente conhece, é especialista em futebol sul-americano, acompanha todo mundo aí que, né, que faz parte do futebol sul-americano, muitos clubes, muitos jogadores, acompanha em detalhes, inclusive, está trazendo um lado bem interessante, porque traz justamente um perfil interessante, e para mim eu destaco aqui duas questões. Primeiro, a versatilidade, porque é um jogador muito versátil, polivalente, lado direito, lado esquerdo, pode fazer a função de centroavante, pode fazer o corredor como meio atacante também, então veja que é um jogador que acaba se integrando bem a esse projeto de Ceni, com esse Bahia muito dinâmico, isso é interessante. E segundo, poder de definição. E como ele disse, né, tem 20 anos, muito jovem, pode de repente demorar a render, pode, mas de acordo com o recorte do que ele tem apresentado, e não à toa é considerado aí como se fosse o novo Soares, né, principal joia do futebol uruguaio, ele pode vir para resolver justamente o que está faltando na Bahia, quando não, né, em jogos difíceis, que é um jogador mais decisivo, um jogador que resolve, é algo que eu vi cobrando aqui há muito tempo, para quem acompanha nossos vídeos, então que ele seja esse jogador. Então o Jota tá cravando aí, sem minhas palavras, baita contratação do Bahia, que realmente isso aconteça, e a gente tem essa confirmação dentro das 4 linhas, que em breve o Bahia anuncie, a gente traga um anúncio oficial, e que seja esse jogador que a gente tanto espera para colocar o Bahia em um outro patamar, junto, claro, né, com os demais jogadores do elenco. É isso, gente. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar a 70 mil e aproveita a promoção da Centauro. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.